Olá pessoal, aqui é a professora Gláucia Carneiro falando e eu trago para vocês uma apresentação do nono roteiro pedagógico de Geografia e História do quarto ano, porque eu tenho algumas novidades. Bom, então aqui com vocês nós temos então o nono roteiro de Geografia e História do quarto ano. A descrição deste nono roteiro está aqui no cabeçalho. Trata-se das noções básicas de cartografia, leitura de mapas e legendas, instrumentos de localização como a rosa dos ventos, a bússola e o GPS, e ainda o nono roteiro traz uma revisão sobre a expansão marítima ocorrida na época dos grandes descobrimentos. Como sempre, você deve marcar a sua turma, escrever o seu nome e aqui começa então a matéria. Aqui, por exemplo, nós temos o mapa e a bússola, instrumentos de localização que permitem a orientação das pessoas no espaço geográfico. Aqui então, um pequeno texto que você deve ler se referindo ao uso das rosas dos ventos, a bússola e a invenção mais recente, que é o GPS. Aqui então, uma imagem, da rosa dos ventos com seus pontos cardeais e pontos colaterais. Novamente aqui um pequeno texto explicando quais são os 4 pontos cardeais e os 4 pontos colaterais que formam a rosa dos ventos. Aqui uma imagem mostrando uma bússola e como a bússola foi muito importante no processo de descobrimento do Brasil e das Américas, que eram um continente totalmente desconhecido na época da expansão marítima, no século XV. E aqui então uma imagem do GPS, que é esse novo equipamento, um instrumento mais moderno de localização que nós temos atualmente à nossa disposição. Então, aqui a gente tem um mapa do Brasil, esse mapa a professora Gláucia tirou da página do IBGE, mostrando então, através das cores, as regiões do nosso Brasil, que é o nosso país, Cada cor dessa aí, nós temos então um estado que vai compor determinada região, não é isso? Mas além das cores, existem outros componentes, outros elementos neste mapa, tanto neste mapa como em outros mapas. Para você saber mais em relação aos elementos que compõem um mapa, você pode acessar o link Mundo Educação UOL e você vai lá ter mais informações a respeito de quais são os elementos que compõem o mapa. Basicamente, podemos dizer que um mapa é composto de um título, como nesse mapa aí do continente europeu, Legendas, orientação, que no caso é a indicação da rosa dos ventos, e uma escala, além, é claro, de uma projeção cartográfica. Bom, aqui então nós temos um dos principais componentes de um mapa, que é a rosa dos ventos. Nessa aula, ou seja, no nono roteiro, você vai aprender o que cada letra dessa significa e o que elas representam. Então, você vai ler esse texto ensinando para que servem os pontos cardeais. E a professora Gláucia, então, introduz a parte prática dessa aula, que é
Como podemos localizar elementos em um mapa, tendo como referência determinado ponto? Bom, então aí ela apresenta para vocês o mapa do bairro Ipiranga, o bairro onde está localizado a Escola Municipal Governador Carlos Lacerda. Vamos olhar de perto esse mapa? Bom, aqui então a gente tem os contornos do bairro Ipiranga e o bairro Vila Ipiranga dentro do bairro Ipiranga. Nesse mapa tem um pontinho com um coraçãozinho escrito casa, porque é exatamente aqui que a professora Gláucia mora, como vocês já sabem. E aqui nós temos vários bairros vizinhos ao bairro Ipiranga. Nós temos o bairro União, Cidade Nova, o Silveira, Nova Floresta, Renascença, Cachoeirinha e o bairro Santa Cruz, além do bairro Maria Virgínia. Temos também aqui a Avenida Cristiano Machado, o Minas Shopping, o Leroy Merlin e por aí vai. Então, este mapa, ele representa o entorno do bairro Ipiranga, com seus bairros vizinhos e sua principal via de acesso, que são as avenidas aqui, Cristiano Machado e Avenida Bernardo Vasconcelos, bem como a Rua Jacuí, que praticamente atravessa o bairro Ipiranga. Bom, temos também aqui uma seta roxa, bem próxima ao nome do bairro Maria Virgínia. E a pergunta: observe a seta roxa e responda. Qual é o bairro vizinho localizado ao norte do bairro Ipiranga? Muito bem. Se você respondeu que é o bairro Maria Virgínia, você acertou. Continue observando a seta roxa e responda. Qual é o bairro vizinho localizado ao sul do bairro Ipiranga? Vamos ver a seta roxa. Ela está bem pertinho da palavra Nova Floresta. Então, os bairros Nova Floresta e Silveira, eles estão na parte sul do bairro Ipiranga. Qual é o bairro vizinho localizado a leste do bairro Ipiranga? Bom, para saber responder essa pergunta, temos que voltar lá na Rosa dos Ventos e observá-la. Então, o N indica o norte, que era o bairro Maria Virgínia. O S indica o sul, que eram os bairros Silveira e Nova Floresta. Já o leste, representado aí pela letra L, e o oeste, vamos então identificar. Seta roxa. Qual é o bairro vizinho localizado a leste do bairro Ipiranga? Então, tomamos aqui de novo o mapa e a seta roxa está, então, indicando o bairro União, mais localizado a leste do bairro Ipiranga. Lembre-se que a gente pode sobrepor na nossa imaginação aqui uma Rosa dos Ventos. E se eu colocar uma Rosa dos Ventos aqui, o leste, a letra L, vai estar mais próxima do bairro União. Qual é o bairro vizinho localizado a oeste do bairro Ipiranga? Bom, então aqui nós temos a seta roxa indicando o bairro Santa Cruz. Mesmo pensamento. Se eu pudesse colocar em cima deste mapa, sobrepor a ele a Rosa dos Ventos, nós teríamos na parte norte do bairro Ipiranga os bairros
Maria Virgínia, Vila Suzana, Vila São Paulo, bairro Universitário, etc. Já ao sul do bairro Ipiranga, nós teríamos Renascença, Nova Floresta, Cidade Nova, Silveira, bairro da Graça, Concórdia, etc. E na parte leste, o bairro União, e na parte oeste, a seta roxa indicando o bairro Santa Cruz. Bom, então, esta é uma maneira prática de usarmos os pontos cardeais como referência. Atividades para serem feitas no caderno. Número 1. Desenhe o símbolo da rosa dos ventos no seu caderno, indicando os pontos cardeais e colaterais. Então, aqui você deve colocar quais são os 4 pontos cardeais, que são dessa estrela, e os pontos colaterais, que são o X que fica, a ponta da estrela que fica embaixo dos quatro pontos cardeais. Número 2. Usando as informações anteriores sobre os pontos cardeais, escreva no caderno o nome dos bairros vizinhos ao bairro Ipiranga de acordo com cada ponto cardeal. Em relação ao bairro Ipiranga, encontramos os seguintes bairros vizinhos. Então, aí tem a Rosa dos Ventos. A norte, qual é o bairro localizado ao norte? Então, nós temos que voltar aqui no mapa e observar qual é o bairro mais próximo, né? O bairro que fica mais perto e que está ao norte do bairro Ipiranga. O bairro a leste. Qual bairro a leste? E qual bairro a oeste? Na verdade, a professora queria ter digitado sul, e ela acabou colocando sudeste, sudoeste. Você vai então considerar que é o sul, tá certo? Eu vou corrigir e colocar de novo no roteiro corrigido. Então, você vai responder que bairro fica ao norte do bairro Ipiranga, a leste do bairro Ipiranga, ao sul do bairro Ipiranga e a oeste do bairro Ipiranga, ok? Eu vou corrigir para vocês aí no roteiro, aonde está escrito sudoeste, aliás, na verdade o certo é o sul. Que bairro está mais ao sul do bairro Ipiranga? Bom, e aí então, nós temos então um vídeo que vai nos ajudar a nos localizar tendo o sol como referência. Então, você deve assistir ao vídeo para ficar ainda mais sabido a respeito desse conteúdo tão importante que é a nossa localização tendo o sol como a nossa referência para encontrar os 4 pontos cardeais, que são norte, sul, leste e oeste. Vencido então essa parte de geografia, vamos então fazer uma breve revisão do conteúdo de história. No 8º roteiro, nós estudamos a história do Brasil. E a gente ficou sabendo que, usando os instrumentos de navegação da época, tanto Cristóvão Colombo quanto Pedro Álvares Cabral e outros navegadores conseguiram então descobrir terras até então desconhecidas do velho mundo que é a Europa. Nesse caso dessa imagem aqui, nós temos então a esquadra de Cristóvão Colombo. Foi navegando com essas 3 embarcações, um navio chamado Santa Maria e 2 caravelas, cujos nomes eram Pinta e Nina, que Cristóvão Colombo chegou então à América Central e descobriu que haviam terras naquela região, não é isso? Américo Vespúcio
também foi um nome muito importante nesse processo de conhecimento das Américas, tanto que o nome Américas deriva então da importância que esse navegador chamado Américo Vespúcio teve em relação ao encontro dos europeus com as terras que hoje conhecemos como América. Bom, é aqui que entram as novidades. Nesse roteiro, eu peço para vocês clicarem no link do quebra-cabeça para ver se conseguem montar e ver quantos minutos vocês gastam para montar a esquadra do Cristóvão Colombo. Bom, então tem que clicar no link. Peraí, tem que ir no modo visualizar do roteiro. Vocês têm que clicar no link que aparece em azul. Tudo que aparece em azul é clicável. São links, né? Vejamos. Aqui. Então, você vai clicar, acesse o link do quebra-cabeça e veja quantos minutos você gasta para montar a esquadra de Cristóvão Colombo, formada, então, pelo navio e as duas caravelas. Como é mesmo o nome do navio? Santa Maria. E as caravelas Pinta e Nina. Então, você deve clicar. O link vai te direcionar para uma página, vai ter possivelmente essa propaganda. Em 3 segundos a propaganda, você pode clicar para ela desaparecer e aí vai aparecer como eu já fiz, não aparece para mim, né? Mas aí você vai conseguir montar o jogo, fazer o jogo do... é porque tem os cliques, aceitar os cookies. Você deve aceitar os cookies para poder jogar, né? Será que é isso? No meu caso, eu fiz o jogo, tanto que eu montei a esquadra e coloquei aqui. Aqui, ó. Eu montei o quebra-cabeça e apareceu essa imagem aqui para mim. E no caso, eu não tô conseguindo agora voltar nesse quebra-cabeça aqui. Vocês me avisem se vocês não conseguirem também chegar nessa página. Vocês devem aceitar os cookies para vocês, liberar os cookies para vocês poderem fazer o jogo. E vai ter um comercialzinho na página, vocês esperam 3 segundos o comercial passar para vocês poderem montar a esquadra. A outra novidade é o seguinte: eu vou usar, então, algumas vezes em nossos roteiros, uma ferramenta deste site, né? Então, você deve clicar no link e em seguida toque nos cartões e descubra as respostas. Então, a imagem está falando: que tal aprender mais sobre a história do Brasil com a sua família? Nós vamos clicar no link, que vai direcionar, então, para a página de estudos, onde vão aparecer os cartões para a gente memorizar o tema da aula, que são as grandes navegações. Eu preparei 10 cartões sobre esse tópico da história do Brasil. Se você clicar na setinha, vai aparecer então o primeiro cartão: Pioneiros da Expansão Marítima. Quais foram os pioneiros da expansão marítima? Para descobrir a resposta, você deve clicar em cima do cartão. Os pioneiros na expansão marítima europeia foram os portugueses, os espanhóis, seguidos pelos ingleses, franceses e holandeses. Na setinha, eu clico e vai aparecer o próximo cartão. Causas da expansão marítima. Quais foram as causas? O que levou, então, à expansão marítima? A gente aperta em cima do cartão e ele vai virar. Diversos fatores possibilitaram a expansão marítima, como o aprimoramento das técnicas de navegação, a necessidade de metais preciosos e de se descobrir um novo caminho marítimo para as Índias. Então, essas são as causas
da expansão marítima, que na verdade era necessidade de trazer produtos, as especiarias, né, para a Europa, porque os turcos fecharam o caminho das Índias, estavam cobrando muito caro para deixar os comerciantes passar e então fazer a rota das especiarias, né, chegar até as Índias. Bom, data do descobrimento, entre aspas, do Brasil. A gente sabe que o Brasil foi encontrado pelos portugueses, mas na verdade já haviam moradores aqui que eram as tribos indígenas. Se eu clicar, vai aparecer então atrás do cartão a data. Em 22 de abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral encontraram as terras que seriam o Brasil. A esquadra de Pedro Álvares Cabral era formada por 13 caravelas, como vocês já sabem da aula passada. O Senhor do Atlântico, essa é fácil, todo mundo já aprendeu no 8º roteiro, isso é uma revisão, então vamos lá conferir. Portugal foi considerado o Senhor do Atlântico porque tornou-se o centro de estudos de navegação na época da expansão marítima, com tecnologia desenvolvida e a necessidade econômica de explorar o oceano. Os portugueses ainda somaram sua vontade, a vontade de levar a fé católica para outros povos. O descobrimento das Américas. Bom, em 1492, então antes do descobrimento do Brasil, já que o Brasil foi descoberto em 1500, o navegante Cristóvão Colombo descobriu terras desconhecidas que hoje sabemos se tratar das Américas. Na verdade, ele chegou ali naquela região das Américas do Centro, né? América Central. Período colonial. Essa tem a ver com a linha do tempo. Período da história brasileira que vai de 1500 a 1822. Período imperial, de acordo com a linha do tempo, é o período da história brasileira que vai de 1822 a 1889. E, finalmente, o último período, o terceiro período, que é o período republicano, eu clico em cima, a cartinha vira e vai aparecer a informação de que é o período da história brasileira que vai de 1889 até os nossos dias. A última cartinha, então tem a palavrinha especiarias, que eu vou clicar e vai virar o card mostrando que eram chamados especiarias os produtos que vinham das Índias e custavam muito caro. Então, a novidade é que você pode estudar a partir de todas essas ferramentas aqui, ó. Então, nós temos cartões, que são esses cartões. Clique no cartão para ver o termo. Então, agora é de trás para frente. Foram as expedições marítimas realizadas pelos europeus entre os séculos XV e XVI. Eu vou clicar. E aí vai aparecer as grandes navegações. Então, agora é o contrário. Os pioneiros na expansão marítima europeia foram os portugueses, os espanhóis, seguidos pelos ingleses, franceses e holandeses. Nós vamos clicar. Os pioneiros na expansão marítima europeia foram os portugueses e os espanhóis, seguidos pelos ingleses, franceses e holandeses. Então, não estou conseguindo clicar. Por que será que não está dando para clicar? Eu apertei alguma coisa errada, né? Mas, de qualquer modo, aqui então é o fundo da caixinha, né? Deixa eu voltar aqui para ver o que eu fiz. Cartões. Não, aí tá pedindo para eu editar os cartões. Então, na verdade, é só isso mesmo. Você deve clicar nas cartas e aí vai virar. E é uma forma divertida de você ir memorizando o conteúdo que vai ficar salvo nesse link, e na época da prova é só você vir aqui e estudar.
né? Bom trabalho, você acabou de estudar os 10 termos. Agora, melhore os seus estudos com o modo aprender. Aí eu vou clicar no aprender e aí vão aparecer as questões. Período da história brasileira de 1889 até os nossos dias. Então, você vai ter lido nos cartões, estudado nos cartões, que esse período é. Selecione o termo que corresponde a essa informação. É o período das grandes navegações, 1889? É o período republicano, de acordo com a linha do tempo? É o período colonial, da época dos descobrimentos do Brasil colônia? É o período imperial, quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil em relação a Portugal? Qual dessas 4 respostas está relacionada com o período de 1889? Nós vamos ver que a imagem já está dando uma dica. Proclamação da República. Então, o período republicano é a resposta correta. Então, assim sucessivamente, você vai responder entre 4 opções, qual é a opção correta. Esse é o item aprender. Além dele, também temos o avaliar e combinar. Vamos clicar no avaliar para ver. 3 questões de escrita, 3 perguntas de correspondência e 2 questões de múltipla escolha, além de 2 questões de VOF. Então, por exemplo, você vem aqui e você vai ter que escrever a resposta certa, de acordo com os cartões que você estudou. Então, aqui, Portugal foi considerado senhor do Atlântico porque tornou-se o centro de estudos de navegação na época da expansão marítima. Com tecnologia desenvolvida e a necessidade econômica de explorar o oceano, os portugueses ainda somaram vontade de levar a fé católica para outros povos. Então, qual que é o título desse cartão? É fácil. Vou digitar aqui como exemplo. O Senhor do Atlântico. Acento circunflexo Atlântico. Muito bem. E aí você vai fazer a mesma coisa no número 2. Qual foram as expedições marítimas realizadas pelos europeus entre os séculos XV e XVI? Aí você vai escrever a sua resposta. Aqui tá a dica, né? Vai ter um mapinha aí com a dica. E aí o período da história brasileira, de acordo com a linha do tempo, que aconteceu entre 1822 e 1829, a gente vê aqui então um quadro mostrando as margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I, que foi então aquele que declarou o quê? O que o Dom Pedro I declarou? Não posso falar. Você vai ter que digitar a sua resposta para você ver se você aprendeu tudo direitinho com os cartões. 3 perguntas de correspondência, muito fácil. Tem as letras A, B e C na sua direita e as lacunas. Então, eu vou fazer uma aqui, ó. Data do descobrimento do Brasil, letra C. Então, em 22 de abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral encontraram as terras que seriam o Brasil. Então, letra C. Eu vou lá e vou digitar a letra C. Aí, tá vendo que fica cinza clarinho quando você encaixou a letra C? Então, ainda faltam a letra A e a letra B. E você vai colocar a que você acha que corresponde, então, a essa lacuna de acordo com as letras que sobraram. Questões de múltipla escolha, então aqui tem as 4 opções e você deve marcar apenas uma opção que responde corretamente a pergunta feita no enunciado, né? E finalmente, 2 questões de verdadeiro e falso.
eram as chamadas especiarias, os produtos que vinham das Índias e custavam muito caro. Isso está relacionado com as grandes navegações? É o item que vem junto de grandes navegações? Não. O item no cartão que vem junto com as grandes navegações não é essa informação. A informação correta é que as especiarias, no card especiarias, eram os produtos que vinham da Índia e custavam muito caro. Então, na setinha aqui, ó, tinha que estar escrito a palavrinha, o título do card, especiarias, igual aqui, olha. Vamos revisar lá, vamos ver. É o último cartão, cartão número 10. Especiarias. Então, especiarias eram os chamados os produtos que vinham das Índias e custavam muito caro. Então, vamos ver aqui o card grandes navegações, o que está escrito. Eu viro aqui e está escrito: foram as expedições marítimas realizadas pelos europeus entre os séculos XV e XVI. Então, aqui no avaliar, as primeiras 3 questões você deve escrever, depois você deve corresponder à letra com a informação, marcar as questões de múltipla escolha e, finalmente, marcar as questões de verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Período da história brasileira que vai de 1500 a 1822. E aqui a resposta está o período imperial. Isso é verdadeiro ou falso? Vou marcar como verdadeiro. Aí você vai fazer a mesma coisa com o item 2 e no final verificar as respostas. Aí vão aparecer as correções. Como eu não fiz nada, eu tive 0% de aproveitamento. Mas era só para mostrar para vocês, tá certo? Mostrar para vocês como que essa novidade, apresentar para vocês a novidade desse site que tem essas ferramentas, que são os cartões de memória, que vão ajudar, jogos para sala de aula para estudar, que vão ajudar você a estudar. Então, tem cartões, aprender, escrever, soletrar. Então, aqui. Clique para iniciar a reprodução do áudio. Período republicano. Então, você vai escrever período republicano, né? Então, é para ajudar na escrita, porque tem muitas crianças que estão escrevendo muito, pulando letras, comendo letras. A gente sabe que tudo isso está relacionado com esse ensino remoto, né? Com a falta que faz os nossos encontros presenciais. Então, essa é mais uma forma de você, criança, treinar a sua escrita. Então, tem cartões, aprender, escrever, soletrar, avaliar, que é o teste, combinar. Vamos ver o que é a opção combinar. Faça tudo desaparecer, combine. Então, 22 de abril de 1500, descobrimento do Brasil, esse com esse, some. Período colonial, 1500 a 1000. O Senhor do Atlântico, Portugal. E aí você vai ver quanto tempo você vai gastar para fazer e quantos pontos você fez. Tá vendo aí? Então, esse é você clicar no combinar para fazer desaparecer. E gravidade? Gravidade, proteja os planetas dos asteroides. Esse é um joguinho que tem. Os asteroides devem ser as informações. Vamos ver. Vamos lá. Cuidado com os asteroides vermelhos. Minha Nossa Senhora. Período republicano. E tem que responder 1889 até nossos dias.
Até nossos dias. Resposta correta. Então é assim, vai jogando até você tomar cuidado com os bloquinhos. Então, a professora Gláucia criou o período colonial. Causas da expansão marítima. Para vocês poderem estudar e fazer revisão do conteúdo. E assim nós vamos utilizar essa ferramenta para aprimorar os nossos estudos. Vou voltar aqui no roteiro pedagógico só para vocês verem que os links aparecem em azul, que é onde você vai clicar e vai direcionar para você para a ferramenta, então, de estudos, né? Então, essa foi a revisão do conteúdo História do Brasil, período colonial. Eu espero que você tenha gostado dessa apresentação e que você tenha muito sucesso para fazer o seu 9º roteiro. Não deixem os roteiros de geografia e história acumular. Você sabe que para passar de ano você precisa ter carga horária. E para você ter carga horária, você precisa fazer todos os roteiros. Todos, de língua portuguesa, matemática, geografia, história, arte, até de arte, professora, até de arte, é conteúdo que está na grade curricular, na sua grade curricular. Até educação física, professora, sim, você precisa do conteúdo de educação física para se formar, para terminar o 4º ano. Então, não deixem as tarefas acumularem. Se vocês tiverem algum problema em relação ao envio, à execução dos roteiros, entrem em contato com as professoras Eula, Elisandra, Gláucia, Evani, Deise, Virgínia ou a coordenadora Mariluze e informem as dificuldades que vocês estão tendo. A Escola Integrada está contando com uma equipe de apoio para quem não está com condições em casa para fazer os roteiros, seja falta de internet ou qualquer outro problema. Se você se encontra nessa situação e ainda não foi, encontrado lá pela equipe da Escola Integrada, entre em contato com a coordenação da escola ou a sua professora, informe as suas dificuldades e veja como é possível combinar um horário para você fazer os roteiros na escola, tá certo? Não vamos então, ficar devendo nenhum roteiro. Tudo é conversado, tudo a gente pode encontrar uma forma para resolver os nossos problemas nessa pandemia. Eu estou com muitas saudades de vocês e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço da professora Gláucia Carneiro. Tchau, pessoal!